Olá você, pastor Donizete Pereira, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, tá? Eu também faço parte aí da Escola Bíblica Dominical como professor e nós somos pastor aqui na cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul, e nós estamos sobre a nossa incumbência, a Igreja das Assembleias de Deus, que nós fazemos parte do Ministério Três Lagoas. E nesse ano 2019 nós estamos comemorando o nosso ano do jubileu, 25 anos de ministério. Nós queremos estudar a nossa parte de comentário aqui da Escola Bíblica Dominical, é mais sobre os versículos, tá? Assim, mais sobre a Bíblia mesmo, mas sem sair do contexto da lição, tá? Nós estamos estudando a lição de número 4. Queremos informar que esse trimestre, Batalha Espiritual, foi elaborada pelo nosso pastor Ezequias Soares. Nosso pastor Ezequias Soares, ele apacenta ali o rebanho na cidade de Jundiaí. Que Deus abençoe a sua vida. E ele também é o apologeta, né, vários livros, né, abençoados o pastor tem. Ele também faz parte da CGADB. Lição 4 é possessão demoníaca e autoridade no nome de Jesus. O texto áureo dessa lição é Lucas, capítulo 10, versículo 17. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Marcos, capítulo 5, versículo 2 a 13. Tá? Então, o primeiro tópico, ele tem 3 subtópicos, eu vou estar comentando somente o subtópico de número 2. Tá? Então, é a possessão maligna. O subtópico 2 diz: quem são os demônios? Os demônios são os anjos, né? Causadores de males, e eles estão a serviço de Satanás. Os demônios são os anjos caídos. Quando o diabo ele é expulso do céu, ele leva a terceira parte das estrelas, que é anjo, no livro de Apocalipse, estudando sobre isso na lição anterior. E esses anjos trabalham caídos, que são hoje predominados demônios, trabalham a serviço de Satanás. Esses anjos caídos, que são demônios, quando eles incorporados na vida de uma pessoa, a pessoa tem uma força sobrenatural, quando eles estão incorporados. Isso lá em Marcos capítulo 5, versículo 4, diz que aquele jovem, aquela pessoa, né, incorporada, ela despedaçava todas as correntes, agrilhões, ela despedaçava, tá? E também lá em Mateus, nós temos uma situação, né? Capítulo 17, versículo 21, que trouxeram para Jesus um jovem lunático. Ele babava, ele se enrolava, e o pai dele, na realidade, chegou atrás de Jesus, ali adorou Jesus, pediu uma ajuda para Jesus. E a Bíblia vai dizer sobre esta passagem, lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17, que ele tinha um espírito mudo. Olha que interessante isso. Então, aquela pessoa que era muda, e ela babava, e tinha toda aquela situação, era um demônio. Então, Jesus, né, Jesus ali expulsou aquela casta de demônio. Casta significa tipo. Então, Jesus expulsou. E por que os discípulos não expulsaram? Porque os discípulos ainda estavam sendo treinados, eles não sabiam ainda sobre isso aí, Jesus estava ensinando eles, né? Então Jesus já menciona para nós, não são todos os demônios que vai entrar na igreja, vai se manifestar. Tem alguns demônios que eles só se manifestam, a igreja que ora, a igreja que jejua, a pessoa que jejua, a pessoa que ora. Esse é já o primeiro ensinamento para nossas vidas. Nós temos também, paralelo a isso aí, lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, aquela mulher que ela tinha 18 anos, andava enferma. Vocês sabem da história. Ela andava curvada e Jesus entrou dentro da sinagoga naquele tempo e Jesus operou um milagre ali. Jesus expulsou o espírito, preste atenção, o espírito de enfermidade. Jesus expulsou aquele espírito que fazia aquela pessoa ficar curvada. Talvez você vai no médico, várias pessoas vão em médico, o médico tira lá a chapa, e não aparece nada.
Muitos casos nessa situação são espíritos, aí não vai aparecer mesmo. Nesse caso, Jesus detectou, Jesus curou aquela irmã e falou assim: essa aqui também é filha de Abraão. A Bíblia também registra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, que muitas mulheres ficaram curadas de espíritos malignos, preste atenção, e enfermidade. Inclusive uma dessas mulheres era Maria Madalena, do qual foi expulso 7 demônios da vida dela. Então esses demônios oprimiam elas, fazia com que enfermidades chegavam até essas pessoas, elas conheceram Jesus, esses demônios foram expulsos e Jesus deu a vitória ali para elas. Os espíritos adivinham? Sim. Os espíritos malignos, eles adivinham, porque eles enganam, eles adivinham, eles sabem a vida da pessoa. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, tá? Tem essa história ali. Na realidade, a segunda viagem missionária de Paulo, já estava Paulo e Silas, ele é designado para aquela região, e ele chega nessa cidade de Filipos, salva Lídia, aquela vendedora de púrpura, e ali indo na cidade, pregando na praça, uma mulher mencionava desse jeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, o versículo 17 diz desse jeito: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são filhos do Deus Altíssimo. Então isso não chegou bem ao apóstolo Paulo. Paulo, homem de oração, ele foi orar, o Espírito Santo revelou para Paulo que era um espírito ali na vida daquela mulher, e posteriormente Paulo expulsou esse espírito da vida dessa moça, libertou ela, que ali ela era uma escrava, e muitas pessoas ganhavam dinheiro com isso. E ali nós vemos que foi expulso o demônio da vida dessa mulher, e ela foi liberta, mas isso causou uma cadeia, para Paulo e Silas, mas tudo tem um propósito. Até na cadeia Deus tem propósito. Você lembra de José? Na cadeia, um propósito. Então ali na cadeia, o propósito de Deus era salvar toda aquela família do carcereiro. A gente sabe da história. Os demônios atacam suas vítimas, e ao possuí-las, ele domina as faculdades mentais da vida da pessoa. Olha que demônio faz, hein? E lá em Mateus capítulo 9, versículo 32 a 33, fala de um mudo, uma pessoa, um homem, trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado. É a segunda vez aqui, tá vendo? Esse homem, ele era mudo e endemoniado. Isso quer dizer, o demônio tornou essa pessoa muda. Deixa eu já te alertar aqui, não são todas essas situações, não são todos um exemplo mudo que é demônio, você tem que entender isso, mas a Bíblia registra algumas situações que só o Espírito Santo vai revelar para a vida de uma pessoa, de um mortal, de um crente, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, se é um espírito na vida daquela pessoa que tornou essa pessoa muda ou não. Não são todos os casos, tá? E nem todas as enfermidades são demônio. Eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Lembra, Jesus caminhando, tinha um cego, a pessoa falou: quem pecou? Os discípulos, de Jesus, quem pecou? Porque eles tinham na mente que toda enfermidade era espíritos demoníacos. Aí Jesus deu mais uma lição ali: esse ninguém pecou, nem seus avós, nem seus pais, mas isso manifestou para que ele está nessa situação para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Então não podemos misturar as coisas, tá? Nem todas as enfermidades são demônio, nem todos os mudos em algumas situações são demônio também, tá? Eu quero que você entenda isso aí, tá bom? O subtópico 2 da revista, o tópico 2, na realidade, tem a legião demoníaca. Então nós vemos dentro dessa leitura que aquele jovem, ele era possesso de uma legião, tá? O primeiro subtópico, a legião. O que é a legião? É óbvio que no Império Romano
daquele tempo, uma legião assim, de soldado era composta com 6.000 soldados, tá? Então isso era uma legião, e aqueles demônios falaram: nós estamos em uma legião. E agora, nós podemos dizer que essa pessoa tinha 6.000 demônios ou não? Então, isso é só para um entendimento, porque nós sabemos também que o diabo, ele mente, né? Ele é mentiroso, mas ali ele detectou como legião. Subtópico 2 da revista: expulsar e não dialogar, tá? É um ensino muito bem para a nossa vida. Algumas denominações, né, eles mencionam, faz ali, coloca na televisão, então faz tudo aquela história, né? Mas a Bíblia não nos diz isso. Ela não diz para nós dialogarmos com o demônio. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, Mateus capítulo 10 é aquela passagem que Jesus ele separa de 2 em 2 os seus discípulos e já começa a treiná-los, né, ali na prática espiritual. E Jesus vai dizer o seguinte, ele fala assim, a ordem de Jesus: curai os enfermos, a primeira ordem; limpai os leprosos, a segunda ordem; e ressuscitai os mortos. Alguém pode me dizer: mas não vejo morto sendo ressuscitado. Não quando uma pessoa aceita Jesus, larga de todos os vícios, aí você já está vendo um morto sendo ressuscitado, tá? É nesse sentido que a Bíblia diz. E Jesus vai finalizar: expulsai os demônios. Os demônios, primeira coisa, eles têm que ser detectados e expulsados, eles não saem, eles têm que ser expulsados. Não é no nome de nenhuma autoridade aqui da terra, ninguém, só no nome de Jesus, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Só no nome dele que se expulsa demônio, e a vida consagrada